E damos início, então, oficialmente, à nossa primeira reunião aberta online da Comissão de Direito Sistêmico de Santos. E aqui eu falo em nome da comissão, desejando boas-vindas a todos, e também em nome do nosso presidente da subseção, Dr. Rodrigo de Farias Julião. E dou boas-vindas e agradeço a nossa palestrante, a nossa professora Cristina Laguno. Uma grande honra recebê-la aqui, e isso é algo que a quarentena viabilizou. Agradeço também a Ana Rosa, minha colega da pós, e também sócia da Cristina aqui no Instituto Conciliar aqui no Brasil. Reconciliar. E a Marta, que vai fazer a nossa tradução. Obrigada, Marta. Eu vou falar um pouquinho da nossa convidada. Eu sei que a grande maioria conhece a Cristina. Ela é advogada, consteladora, aplica no campo jurídico desde 2002. Então, ela foi a pioneira em trazer as constelações com esse olhar para o judiciário. É diretora do Centro de Desenvolvimento Humano Reconciliar na Argentina, Paraguai, Chile, Estados Unidos e no Brasil, aqui junto com a Ana Gallucci. É diretora do Instituto de Direito Sistêmico do Colégio de Advogados de Morón, em Buenos Aires. É uma grande honra recebê-la, Cristina. Seja muito bem-vinda. Muchísimas gracias. Gracias, Thais, y gracias a la Comisión de Derecho Sistémico. Me siento yo muy honrada de ver cómo ha crecido este movimiento en Brasil. Estoy feliz por eso. Así que muchas gracias. Y seguimos. Hoy tenías un tema, ¿sí? Teníamos un tema para hoy que me parece que eligieron un tema perfecto para hoy. Sim, hoje vamos falar sobre o regime de convivência, né, na época da quarentena. E esse convite ele se estendeu não só aos advogados, também às partes ou às pessoas interessadas, porque a Cristina vai compartilhar a sua experiência e os seus saberes nessas questões e essas dinâmicas que envolvem, né? Nós temos ouvido e o que tem chegado muito no escritório, junto com os outros colegas, são os casos em que as visitas necessitaram ou foram requeridas as suspensões das visitas por conta da pandemia, né? Então, alguns pais estão aí sem visitar os seus filhos por esse período de 70 dias. Então, a Cristina vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Como que esse comportamento que de repente já era instaurado no casal e era minimizado, e agora no ex-casal, né? E agora na pandemia isso vem com força. Como que a gente pode ampliar o olhar para uma questão como essa? Então, Cristina, por favor, eu passo a palavra a você. Ok, muchísimas gracias, Thais. Bueno, estoy viendo muchas caras amigas y conocidas. Saludo a todas. Creo que también tenemos un varón en la sala o dos. No estoy viendo bien la lista, pero me parece que también nos acompañan varones, así que me alegra mucho eso, porque Marta, ¿estás para la traducción? Sí. Sim, te estava esperando. Puedes. Sim. Bom, a professora falou que está muito contente de estar aqui, que está vendo muitos rostos que ela já conhece e também destaca que tem pelo menos 2 homens aqui na lista de participantes. Creo que hay más de 2, pero bueno, me alegra que nos acompañen también hombres en este encuentro. Fico muito feliz de que os homens também nos acompanhem nesse encontro. Hoy pensaba en esta charla que íbamos a tener y se me cruzaban como muchas ideas para compartir. Hoje eu estava pensando sobre o encontro que nós teríamos e tive muitas ideias sobre o que eu falaria.
La separación siempre es un conflicto. No hay separaciones amistosas, salvo que son muy escasas las separaciones amistosas. As separações sempre trazem um conflito e não há sempre uma separação amistosa. É isso. ¿Cuándo podría haber una separación amistosa? Quando que poderia haver uma separação amistosa? Cuando las dos personas están como adultas, ubicadas en su lugar de pareja. Quando as duas pessoas estão no seu lugar como um casal e são adultas. No. Las dos personas están en su rol de adultos en la pareja. Isso. As duas pessoas estão no seu papel de adulto no casal. Por lo general, cuando una pareja decide convivir o casarse, no geral, quando um casal decide conviver e se casar, está sumida, está envuelta en los mandatos de su propia familia. Sim, o seu olhar está em volta, né, dos mandatos que há dentro da própria família. Entonces piensa, por ejemplo, que tiene que encontrar una media naranja, ¿no? Así se dice en Argentina, por lo menos. Sim, então essa pessoa pensa que deve encontrar a sua meia laranja, como se diz aqui na Argentina, pelo menos. Alguien que la complete. Alguém que a complete. También cuando la persona está en ese concepto, está buscando inconscientemente aquello que siente que su madre no le ha dado. E quando essa pessoa está nesse conceito, essa pessoa está buscando algo que a mãe não lhe deu. Inconscientemente. Inconscientemente. Por ejemplo, si siente que su madre no la escuchaba. Por exemplo, se ele sente que a mãe dessa pessoa não ouvia. No la acompañaba. Não acompanhava. No solucionaba sus problemas de niña o de niño. Não dava soluções para esses problemas quando criança ou menino ou menina. Entonces va a buscar cuando crece una persona que la escuche, que la acompañe y que le solucione sus problemas. Então, essa pessoa, ao crescer, ela procura uma outra pessoa que a escute, a acompanhe e que solucione os seus problemas. Sin darse cuenta que cuando elige, cuando está escogiendo, también escoge a alguien que siente que su madre no le ha dado cosas. E essa pessoa, sem se dar conta de que ela escolhe uma outra pessoa que também faz o mesmo, que escolhe uma pessoa de que a mãe também não ouvia, não dava companhia. Entonces, dos personas que están incompletas. Então, duas pessoas que estão incompletas. Se juntan. Elas se juntam. Entonces, dos personas incompletas que se juntan no forman una persona completa. Então, duas pessoas incompletas não formam uma pessoa completa. Entonces, aquí lo que ocurre es algo difícil, pero yo entiendo que todos saben algo de constelaciones los que están presentes. Entendo que aqui
Quase todo mundo sabe sobre constelações, os que estão presentes aqui. Hay una parte que todos nosotros tenemos, que es una parte niña, una parte infantil, Há uma parte em nós que é uma parte criança, nossa parte da infância, donde en esa parte quedó muchas cosas que no hemos podido resolver de niños. e é nessa parte que restam todas essas coisas que nós não podemos solucionar quando crianças. Por ejemplo, está el llanto como una forma de resolver, Então, por exemplo, o choro está como uma forma de solucionar, el silencio, o silêncio, los gritos, os gritos, las pataletas, as birras, la fuga, irnos y dejar a la pareja sin saber qué hacer. fugir ou deixar ao seu companheiro sem saber. Entonces, cuando nuestra pareja nos está hablando de una manera que para nosotros es, no es cariñosa, no es afectuosa, respondemos con esa parte infantil. Então, quando o nosso companheiro está nos falando de uma forma não carinhosa, não amorosa, nós respondemos a ela com essa parte nossa parte criança. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra pareja nos dice, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Então, nosso companheiro fala assim, né? Quando nós respondemos, ela pergunta o que acontece, o que passou. Y nosotras, las mujeres, decimos nada. E nós mulheres falamos nada. Tú deberías saber. Você deveria saber. Y cuando el hombre tiene un problema con nosotras, E quando um homem tem um problema com nós, directamente se queda mudo, no habla. diretamente ele fica calado e não fala nada. Es como un oso que se mete adentro de la guarida. É um urso como entra na cova, né? Y hasta que no soluciona en su cabeza el problema, no habla. E até ele não solucionar na cabeça dele, ele não fala. Por eso, ni estar en los mandatos, ni estar en la posición infantil va a ayudar a evitar problemas. Por isso que se nós estamos nos mandatos e se estamos nessa posição infantil, isso não irá trazer soluções aos problemas. ¿Qué es lo que va a traer una solución a una crisis de pareja? O que irá trazer uma solução para uma crise de casal? Que las dos partes se coloquen en la posición de adultos. Que ambas partes se coloquem na posição de adulto. Yo no espero nada del otro. Eu não espero nada do outro. No le doy el poder de hacer que yo me sienta bien o mal. Eu não dou esse poder de ele fazer que eu me sinta bem ou mal. Yo me hago sentir bien a mí misma. Eu me faço sentir bem a mim mesma. Yo me hago feliz a mí. Eu me faço feliz. No espero que venga otra persona de afuera a hacerme feliz. Eu não espero que outra pessoa que venha de fora para me fazer feliz. Entonces, dos personas adultas que se saben hacer felices a sí mismas
Então, quando duas pessoas adultas que sabem se fazer feliz a si mesmas, van a poder tener una buena relación. então assim elas poderão ter uma boa relação. Y en caso de que el amor se termine, porque eso puede pasar, E se no caso o amor se termine, né, porque isso pode acontecer, se van a separar amistosamente. sim, eles irão se separar amistosamente. Pero esa es una excepción a todas las reglas. Mas essa é uma exceção a todas as regras. Porque por lo general las personas se separan en muy malos términos. Porque, no geral, as pessoas se separam com maus términos. Yo pienso muchas veces cómo puede ser que dos personas que tenían tanto amor ahora Muitas tengan vezes, tanto enojo. muitas vezes eu penso que como que duas pessoas que tinham tanto amor agora têm tanta raiva? Esa rabia es directamente proporcional a la cantidad de amor que se tenían. Essa raiva é proporcional à quantidade do amor que eles se tinham. Entonces me pregunto, ¿se tenían amor? Então, eu me pergunto, eles tinham amor entre eles? ¿O se querían como dos niños? Ou eles se amavam como duas crianças? Cuando comenzaron las preocupaciones, los problemas, se empezaron a separar. E quando começaram os problemas, as preocupações, eles começaram a se separar. Bert Hellinger, hay un comentario que hace, que circula por Facebook, Há um comentário que o Bert Hellinger faz e ele está circulando no Facebook, que dice lo siguiente: que diz o seguinte: ¿qué es importante? o que é o importante? ¿Tener padres o cómo son? Ter pais ou como eles são? ¿Tener hijos o cómo son mis hijos? Ter filhos ou como ser os filhos? ¿Tener pareja o cómo es la pareja? Ter um companheiro ou como é o nosso companheiro? Fíjense los gestos que yo hago cuando estoy explicando. Observem bem os gestos que eu estou fazendo quando eu estou explicando. ¿Tener padres o cómo Ter son? pais ou como eles são? ¿Tener hijos o cómo son? Ter filhos ou como eles são? ¿Tener pareja o cómo es? Ter um companheiro ou como é? Esta línea de mis padres, estoy en el medio y mis hijos, se llama transgeneracional. Essa linha que eu faço aqui, que eu estou no meio entre os meus pais e os meus filhos, essa linha se chama transgeracional. Y esta línea donde está mi pareja a mi lado, E essa linha que o meu companheiro está aqui do meu lado, es intergeneracional. essa se chama intergeracional. Generacional. Y en la línea transgeneracional existe algo que se llama amor incondicional. E nessa linha transgeracional que eu falo, existe esse amor incondicional. De padres a hijos. De pais para os filhos. Y es una línea que tiene una sola dirección. E é uma linha que apenas tem uma só direção. En cambio, en la línea intergeneracional, Por outro lado, na linha intergeracional, no hay amor incondicional.
Não há esse amor incondicional. Un hijo roba. Um filho rouba. La madre lo sigue amando. A mãe dele o segue amando. Mi padre roba. O meu pai rouba. Tal vez yo no lo siga amando. Talvez eu não o siga amando. Porque el amor incondicional tiene una sola dirección. Porque o amor incondicional somente tem uma direção. Por eso muchas parejas tienen problemas cuando esperan que su pareja sea fiel. Por isso, muitos casais têm problemas porque quando eles esperam que o seu companheiro seja fiel. Fíjense cómo hablo. Observem bem como eu estou falando. Esperan que su pareja sea fiel. Eles esperam que o seu companheiro seja fiel. La fidelidad es un pacto. A fidelidade é um pacto. Es un contrato Ele é um contrato entre las dos partes. entre ambas partes. No es algo que yo espere que ocurra espontáneamente. Não é algo que eu espero que aconteça espontaneamente. Si yo espero, pero no hablo del tema, seguramente va a haber problemas en ese tema. E se eu espero e não falo sobre isso, eu certamente irá ter problemas sobre esse assunto. Entonces, mi pregunta a las parejas cuando deciden vivir juntas o cuando están en crisis es la siguiente. Então, a minha pergunta para esses casais quando decidem morar juntas ou estão em crise é a seguinte: ¿Qué ofrecen a la pareja? o La que pareja no es oferecem, la otra parte. ¿Qué o que ofrecen a la pareja? oferece para o casal? Para La o pareja no es relacionamento, la no otra caso, né? parte. La pareja son los dos juntos. Los dos juntos. Esta Porque es la pareja. quando falamos em casal, estamos falando que eles estão juntos. Sim, é um relacionamento dos dois. Entonces, ¿qué le ofrezco yo a la pareja? Então, o que ofereço eu para o relacionamento de casal? Amor, ternura, Amor, ternura, compañerismo. companheirismo. Ofrezco cocinar 3 veces por semana. Eu ofereço cozinhar 3 vezes por semana. Ofrezco sexo, Eu ofereço sexo, sentido del humor, um bom sentido de humor, orden en la casa. ordem dentro da casa. ¿Qué espero recibir de la pareja? O que eu espero receber desse casal, né? Desse relacionamento de También casal? espero recibir sentido del humor, Então, também eu espero receber esse sentido de humor, que la otra parte también cocine a veces, que a outra parte também cozinhe às vezes, o que me lleve a comer a un restaurante si no quiere cocinar. ou que ele me leve a um restaurante se ele não quer cozinhar. También espero sexo, Eu também espero sexo, también espero fidelidad, eu também espero fidelidade, espero compañerismo espero companheirismo. y tenemos varios temas que resolver.
E também temos vários temas para resolver. Esa lista sería muy interesante que la hicieran las parejas cada 2 años. Essa lista toda seria muito interessante que os casais fizessem a cada 2 anos. Yo hago un compromiso con mi pareja por 2 años. Eu faço um compromisso com o meu companheiro, pelo menos por 2 anos. ¿Qué ofrezco y qué espero recibir? O que ofereço e o que eu espero receber. Y seguramente va a haber cosas que no están en la lista mía. E certamente terão coisas que não estão na minha lista. Y voy a tener que negociar. E terei que negociar. Por ejemplo, uno de los temas importantes para negociar es el dinero. Por exemplo, um dos assuntos muito importantes para se negociar é o tema sobre o dinheiro. El tiempo libre. O tempo livre. Yo necesito tiempo libre para mí. Eu necessito tempo livre para mim. No quiero críticas en relación a lo que estudio, a lo que trabajo. Por exemplo, não quero críticas com aquilo que eu estudo, com o que eu trabalho. También ofrezco a la pareja respetar su tiempo libre. Então, e também nós oferecemos para o casal, né, para o nosso companheiro, respeitar o tempo livre. Entonces, de esa manera van a estar muy claras las condiciones de la pareja. Então, dessa forma, as condições do casal estarão muito claras. Ahora, si yo pienso o espero, ahí voy a tener problemas. Então, se eu penso ou espero, aí teremos problemas. ¿Por qué? Porque el otro va a tener que interpretar mi necesidad. E por que isso acontece? Porque o outro terá que interpretar a nossa necessidade. El otro se va a transformar en un mago o en un adivino. Então, o outro irá se transformar num mago ou um adivinho. Y resulta que voy a terminar casada con Harry Potter. E resulta, né, que eu terminei casada com Harry Potter. Eso sería la mejor de las formas. Essa Entonces, seria uma das melhores formas. ¿qué pasa cuando hay conflicto en la pareja? Então, o que acontece quando há um conflito no casal? Es porque nunca han hablado. É porque eles nunca No han hablado falaram. de los temas importantes. Eles nunca conversaram sobre os temas importantes. Por ejemplo, la pareja se embaraza. Por exemplo, o casal fica grávida. Fíjense que yo no digo la mujer se embaraza. Observem que eu não digo a mulher fica grávida. Porque la mujer sola no se puede embarazar. Porque a mulher sozinha, ela não pode ficar grávida. Sin embargo, los hombres nos miran con cara de asombro y preguntan atontados, ¿cómo fue? Então, no entanto, os homens nos olham com caras de surpresas e eles ficam meio bobos assim e perguntam, né? Como que aconteceu isso? ¿Cómo va a acontecer? Cuando alguien en un taller, por ejemplo, dice, yo he sido un hijo no deseado. Por exemplo, num workshop, alguém diz assim, eu sou um filho não desejado. Eso no es verdad, en ningún caso. No es verdad.
E isso não é Marta, verdade, em nenhum caso. ¿por qué no es verdad? Marta, por que não é verdade? Está Porque perguntando? no, para que aceleremos un poco más. Sim. Si la persona tiene relaciones sin utilizar ningún método anticonceptivo, sin preocuparse de nada y tiene relaciones, están buscando un bebé. Porque se o casal tem relações sexuais sem nenhum método de anticoncepcional, né? Então eles estão procurando inconscientemente um bebê. Y entonces luego el hombre pregunta, ¿y cómo pasó? ¿Y cómo pasó que te embarazaste? No, yo no me Sim. embaracé, nos embarazamos. E logo após, né, vemos que o homem pergunta para nós como você ficou grávida e a mulher deve responder não. Nós ficamos grávidos. Entonces el tema aquí es que si yo no estoy en mi lugar como adulta, no voy a hablar de los temas importantes. Então, o tema é aqui, o assunto é que se eu estou na posição como adulta, né, para falar sobre esses temas importantes. Entonces yo doy todo por sentado, todo por deducido, todo por adivinado, y eso no va a funcionar. Então, se eu dou tudo aquilo, faço de conta de que ele já deduziu isso, espera isso, né, isso não vai acontecer. Y la otra cuestión es la familia que nos rodea y la sociedad que nos rodea. Então, outra questão é a sociedade que nos rodeia e a nossa família que nos rodeia também. La mujer llega a sus 30 años soltera. Então, a mulher chega aos 30 anos solteira. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen sus amigos? O que diz a família? O que diz os seus amigos? Ay, ya se te fue el tren. Já para você, já passou o trem. Ay, ya se le pasó el arroz. No sé lo que tiene que ver el arroz, pero es un dicho, ¿no? Se le pasó el arroz. É um ditado, né, que se diz, já se passou o arroz, você já queimou o arroz, como se diz aqui, talvez. No es soltera, es solterona. Já não é apenas solteira, e sim uma solteirona. Ujú. Entonces la mujer encuentra a uno por ahí y se casa rápido. Então a mulher encontra qualquer um por aí e ela se casa rápido. ¿Y qué pasa el día del casamiento? E El mismo día del casamiento. E o que acontece no mesmo dia do casamento? Todos los invitados empiezan a decir, ah, bueno, ¿y para cuándo los niños? Então, todos os convidados da festa estão perguntando, e então, quando será o nascimento das crianças? Al año tienen un bebé. Após um ano, eles têm um bebê. Supongamos que tuvieron una niña. Suponhamos que eles tiveram uma menina. Toda la gente que va a visitar a la bebé al sanatorio y a la mamá, Todas as pessoas que vão visitar aquela mamãe, né? Visitar a mãe e o filho, tienen una sola pregunta. apenas tem uma só pergunta. ¿Para cuándo el varón? Para quando o menino? Acabo de tener una hija y ya me están pidiendo que tenga un hijo. Eu acabei de ter uma menina e agora já estão me pedindo ter um menino? Entonces, la presión que tienen las parejas, la presión de la cultura, la presión de la familia, es muy grande, es muy grande.
A pressão que tem os casais, da cultura, da família, é muito grande. Siempre estamos pensando que no respondemos adecuadamente a lo que se espera de nosotros. Sempre estamos pensando que nós não respondemos adequadamente o que eles esperam de nós. Siempre nos parece que los demás son felices y nosotros no. Sempre parece que os outros são felizes e nós não. Que nosotros tenemos una falla, un problema. Que nós temos algum problema, algum erro em nós. Fíjense lo que decía Bert Hellinger en su libro El amor del espíritu. Observem bem o que Hellinger dizia no Amor do Espírito, no livro dele. El hombre hace a la mujer, mujer a través de la maternidad. O homem faz a mulher, mulher através da maternidade. No coincido para nada con el tema. Eu não coincido para nada sobre esse tema. Esa es una mirada como orientada, es una mirada, podría decir hasta religiosa. Una mirada religiosa católica. ¿Sí? Aham, então ¿Qué eu posso pasa? ver, Por né, favor, que Marta, sí. essa linha, essa visão que ele está tendo nessa frase é que vem mais da religião católica. La mujer, el hombre hace a la mujer, mujer a través de la maternidad. O homem faz a mulher, mulher através da maternidade. Y la mujer hace al hombre, hombre a través de la paternidad. E a mulher faz o homem, homem através da paternidade. Quiere decir entonces que no podemos dar vida si no tenemos hijos. Então, quer dizer que né, não podemos gerar vida se nós não temos filhos. Y eso es un gran error. E isso é um grande erro. Cada vez que hacemos algo bueno por otros, estamos dando vida. Toda vez que nós fazemos algo bom por outro, nós estamos dando vida. Ya sea a través de la maternidad, a través de la enseñanza, a través del servicio. Já seja através da maternidade, através do ensinamento, já seja através do serviço. Entonces, estos temas que tienen que ver con el derecho sistémico, que es la filosofía de Bert Hellinger aplicada al campo jurídico, nos lleva a muchos pensamientos. Então, sobre esses assuntos que estamos falando aqui, né, que são coisas que são aplicadas, né, na área jurídica, os ensinamentos do Bert Hellinger, nos leva a alguns pensamentos. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de divorcio con los hijos? Então, o que acontece no caso, né, o assunto de divórcio com os filhos? Si yo soy una mujer que se siente incompleta, se eu sou uma mulher que se sente incompleta, no voy a permitir que mis hijos quieran a su papá. Eu não vou permitir que os meus filhos amem o pai. Y fíjense lo que estoy diciendo. Mis hijos. E observem como eu estou dizendo, meus filhos. No estoy diciendo nuestros hijos. Eu não estou dizendo nossos filhos. Entonces, cuando escuchamos cómo hablan las parejas. Então, quando nós ouvimos como falam os casais, estamos escuchando su pasado. Nós estamos ouvindo o seu passado.
Estamos escuchando lo que no han resuelto. Nós estamos ouvindo aquilo que eles não deram solução. La forma en que una persona se dirige a otra. A forma de como uma pessoa se dirige à outra, Está hablando de su pasado. ela está falando do seu passado Cómo fue tratada. e como ela foi tratada. Fíjense, para los que conocen la filosofía de Bert Hellinger, Observem bem, para aqueles que conhecem sobre a filosofia do Bert Hellinger, siempre se ha hablado de un fenómeno, de una dinámica sempre tem se llamada falado, movimiento amoroso interrumpido. sempre tem se falado de uma dinâmica, né, que é chamada movimento amoroso interrompido. Y ese movimiento amoroso interrumpido puede ser de los padres a los hijos, E esse movimento amoroso interrompido pode ser de pais para os filhos o de hijos a padres. ou de filhos para pais. Sin embargo, he encontrado una tercera forma de movimiento amoroso interrumpido. No entanto, eu tenho encontrado uma terceira forma de movimento amoroso interrompido. ¿Y cuál es esa forma? E qual é essa forma? Cuando la madre, mayormente es la madre, Na maioria das vezes é a mãe impide que el hijo se acerque a su papá. ela impede que o filho se aproxime do pai. Entonces retiene al hijo o a la hija con ella Então, ela retém o filho com ela y no permite que el padre acceda al niño. e ela não permite que o pai acesse o filho, Ni el niño al padre. e nem o filho para o pai. Tiene un nombre ese movimiento amoroso interrumpido. Isso tem um nome de Se llama movimento amoroso. síndrome de alienación parental. Esse movimento amoroso interrompido se chama alienação parental. Síndrome de alienación parental. Sim, síndrome de alienação parental. Y es provocado mayormente por las madres. E ele é provocado, na maioria das vezes, pelas mães. Y fomentado por sus abogadas. E também é fomentada pelas advogadas. Y los abogados que intervienen en un divorcio. E os advogados que intervêm num divórcio. Es una falta de respeto enorme hacia el padre del hijo y hacia el hijo. É uma falta de respeito muito grande que se tem para o filho e para o pai dessa criança. Y ese síndrome tiene consecuencias en el niño a futuro. E esse síndrome tem consequências no futuro. El niño, si no tiene el acceso a su padre, va a tener dificultades muy grandes en la vida. Se essa criança não tem acesso ao pai, essa criança terá muitas dificuldades durante a vida. Con los estudios, Com os estudos, con el trabajo, com o trabalho, con el dinero, com o dinheiro con las parejas. e com os relacionamentos de Entonces, casal. cuando Hellinger habla de las madres, Então, quando Bert Hellinger fala sobre as mães, dice, todas las madres son perfectas. ele diz: todas as mães são perfeitas, Las mujeres no, as mulheres não, solo las madres. apenas as mães.
porque cada hijo tiene la madre que necesita para desarrollar sus habilidades. Porque cada filho tem a mãe que ele necessita para desenvolver suas habilidades. Ahora, ¿qué pasa con esa mujer que es madre cuando acusa falsamente a su pareja de haber abusado de su hijo o hija? Então, o que acontece quando essa mulher, quando é mãe, né? Ele acusa ao pai da criança ter abusado do filho. O que Acusa acontece? falsamente, Falsamente. porque el síndrome consiste en una acusación falsa hacia el otro padre del niño. Porque esse síndrome acontece quando tem uma acusação falsa da mãe para o pai do filho. Creo que con esta filosofía jurídica de Bert Hellinger, Creio que com esta filosofia jurídica do Bert Hellinger, los abogados y las abogadas podemos hacer una especie de código ético. os advogados e advogadas, né, nós devemos fazer uma espécie de código ético. Hay cosas que yo no debo hacer para perjudicar a ninguna de las partes. Há coisas que eu não devo fazer para prejudicar a nenhuma das partes. Fíjense, un concepto de Bert Hellinger es que cuando alguien hace daño a alguien de mi sistema, Então, observem esse conceito do Bert Hellinger, que ele diz, quando alguém machuca alguém no meu sistema, esa energía de esa persona que dañó queda en el campo de mi sistema. essa energia que essa pessoa machucou alguém, né, fica no campo do meu sistema. Y se llama energía de perpetrador. E isso se chama energia de perpetrador. Y también la energía de alguien que hizo algo bueno por el sistema. E também fica a energia de alguém que fez algo de bom para o meu sistema. También permanece en el sistema. Sim, também permanece no meu sistema. Entonces yo me pregunto, como abogada, Então, eu como advogada me pergunto, yo quiero que niños o niñas de ese sistema eu quero que essas crianças, esses meninos ou meninas se identifiquen conmigo porque soy una perpetradora o porque hice algo bueno por su sistema. sim, eu quero que essas crianças, esses meninos ou meninas se identifiquem comigo sendo perpetradora ou como alguém que fez algo de bom para esse sistema. Porque los abogados no nos damos cuenta que también vamos a pertenecer a varios sistemas en el futuro. Porque como nós, advogados, não percebemos que nós iremos pertencer a vários sistemas no futuro. Si yo sugiero a una clienta Eu sugiro para uma cliente que mienta, que ela minta, que acuse a su marido de cosas que no son correctas, que ela acuse o marido de coisas que não são corretas, y entro en el síndrome de alienación parental, e eu entro no síndrome de alienação parental, voy a formar parte de ese sistema con una energía de perpetrador. eu irei fazer parte dessa energia como perpetradora. Y eso no es bueno para mi propio sistema. E isso também não é bom para o meu próprio sistema. Por eso
uno de los tips que doy siempre a mis alumnos es: Por isso que uma das dicas que eu dou sempre para os meus alunos é o seguinte: lo que voy a decirle al otro, ¿lo hace fuerte? o que eu irei dizer para a outra pessoa, isso o faz forte? ¿A mí me hace fuerte? Isso me faz forte? Entonces lo digo. Então eu o digo. Si solamente hace fuerte al otro y a mí no, E se somente o torna forte ao outro e a mim não, o me hace fuerte a mí y al otro débil, ou isso me torna forte a mim e ao outro fica fraco, entonces no lo digo. então eu não o digo. La filosofía de Bert Hellinger aplicada al campo jurídico A filosofia do Bert Hellinger aplicada no campo jurídico, es una herramienta maravillosa ela é uma ferramenta maravilhosa, porque mira la reconciliación de las partes. porque ela está olhando para a reconciliação de ambas partes. Y si tienen que separarse como pareja, que lo hagan de la mejor forma posible. E se, no caso, o casal deve se separar, que o façam da melhor forma possível. Los que se separan son los miembros de la pareja. Os que se separam aqui são os membros do casal, No los padres de los hijos. e não os pais dos filhos. Esos dos que formaron la pareja y son papás, E esses dois que formaram esse casal e são os pais, van a ser padres para siempre. eles serão pais para sempre. Incluso si el hijo muere. Inclusive se o filho morre. Siempre serán padres de ese hijo que no llegó a nacer o que nació y murió. Sempre serão pais desse filho que não chegou a nascer ou que ele nasceu ou morreu. Entonces hay una mirada amorosa, una mirada benevolente, dice Hellinger, hacia todos y hacia todo. Então, há um olhar, segundo Bert Hellinger, há um olhar amoroso, benevolente para todos. Y eso es necesario que nosotros como abogados lo incorporemos. E isso é muito necessário que nós, como advogados, o incorporemos. Y desarrollemos nuestra inteligencia emocional. E nós possamos desenvolver essa nossa inteligência emocional. Todas las personas que trabajan con personas tienen que desarrollar su inteligencia emocional. Todas as pessoas que trabalham com pessoas devem, desenvolver seu trabalho emocional. Y eso en la universidad no lo enseñan. E isso na universidade não ensinam. Por eso te doy muchas gracias, Thais, por esta invitación. Por isso, eu agradeço muito a Thaís por esse convite. Tenemos mucho trabajo por delante. Nós temos ainda muito trabalho pela frente. Y quiero invitarte e invitarlos a todos a participar en las segundas jornadas de Derecho Sistémico nacionales y primeras internacionales que tendremos en Argentina. Então, quero convidar vocês para participarem dos congressos nacionais e internacionais que terão na Argentina sobre direito. La próxima semana ya vamos a tener la fecha exacta. Na próxima semana iremos ter, as datas. Va a ser por Zoom. Irá ser por Zoom. Y estoy segura que vamos a tener muchos exponentes interesantes dentro de esas jornadas. Então, certamente iremos ter palestrantes muito interessantes durante essa jornada. Lo que espero es haber podido
sembrar una semilla de curiosidad por esta mirada. O que eu espero agora é ter sembrado uma semente de curiosidade, né, desse olhar. Muchas gracias. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Cristina, maravilhosa. E importantíssimo falar sobre isso, né? Como que nós devemos fortalecer, então, as nossas relações para que possamos também fortalecer outras relações. E esse lugar do advogado, quanto que nós podemos, né? Se nós não desenvolvermos a inteligência emocional, nos emaranhar nessas questões dos clientes e trazer esse peso para o nosso sistema. Então, muitíssimo obrigada. Eu queria falar mais, queria muito falar sobre as caixas também, e eu acho que de repente a gente pode deixar aí um tema para um próximo encontro. Como no, va a ser muy interesante porque el libro de las cajas va a salir publicado para octubre. Maravilloso. Vamos a hacer con Ana Rosa Galuti la presentación a través de Reconciliar Brasil en Sao Paulo. Y vamos a viajar contando cómo son las cajas y cómo funciona esta teoría que he desarrollado. Sim, maravilhoso. Eu me recordo que na pós foi uma das aulas, foi a primeira aula minha, porque eu entrei no terceiro módulo e eu saí dessa aula das caixas assim, já cheia de fichas caindo, foi muito importante. Então, espero que em breve todos possam contemplar desses saberes e dessas informações. E te agradeço muito, Cristina, não só pela presença, também por disponibilizar esse encontro. Você realmente é maravilhosa, muito generosa, e compartilha sempre tudo, todos os aprendizados, os insights. Então, a gente sente esse impulso, esse movimento que alimenta, né, nós advogados. Para mim, você segue inspirando. Muita gratidão e até breve. Gracias, Thais, y un cariño grande para Rodrigo. Muchas gracias. Obrigada. Marta. Gracias, Obrigada. Martita, por la traducción. Sí. Muy Gracias amable. a vos, Cris. Obrigada, Nos vemos Thaís. pronto. Gracias. Obrigada, Ana. Obrigada, Thaís. Até, obrigada a você, um abraço. Um abraço a todos que estiveram presentes abraço. aqui. Chegamos a 126 pessoas presentes na sala. Gratidão e até a próxima, até breve. Até. Yo voy a dejar un pequeño saludo para todos. Por favor, no salgan de sus casas, pórtense mal y pásenlo bien. ¿Sí? Isso, fica em casa. Gracias. Um beijo, Um tchau. beijo. Saudades, beijo, obrigada.